Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lucas Miguel Osório, sou neurologista clínico aqui da Semiru e hoje estou aqui com vocês para conversar um pouco sobre epilepsia. E respondendo o que é epilepsia. Epilepsia nada mais é do que o mau funcionamento dos neurônios, são as células do cérebro, células nervosas do cérebro. E o que consiste? Essas células, esse funcionamento do sistema nervoso fica muito sensível, digamos assim. Então essas células ficam muito excitáveis e acabam funcionando de forma errada. E o que acontece? Por o sistema nervoso central estar funcionando de uma forma errada, por estar muito sensível, como eu falei, então às vezes um estímulo externo, que numa pessoa normal não iriam causar nada, nesses pacientes com epilepsia acaba gerando consequências. Dependendo de onde ocorra essa alteração do sistema nervoso, podem gerar uma crise no paciente. A epilepsia pode se manifestar de várias formas diferentes na pessoa. Às vezes a gente tem aquela ideia clássica da questão da crise tônico-clônica, do paciente se tremer, se babar, aquela questão toda, mas a epilepsia pode se manifestar de várias formas, dependendo de onde ocorra no sistema nervoso central essa alteração do funcionamento do neurônio, dos neurônios do paciente. Então podem ser desmaios, podem ser crises focais, a pessoa mexe um braço ou fica piscando o olho, ou então até crises de perda de memória, crises de dores abdominais, diarreia, enfim. A epilepsia pode se manifestar de várias formas diferentes, não só somente como tremer o corpo todo, como as pessoas pensam. Sobre o grupo etário, em qual faixa etária é mais comum ocorrer epilepsia? Vale a pena a gente salientar que a epilepsia pode ocorrer em todas as fases da vida, desde o bebê até o idoso, todos podem ter epilepsia e dependendo do tipo de crise é mais comum numa idade ou em outra. Geralmente crises focais, ausências são mais comuns na criança, tem as crises dos idosos também, e a crise clássica que a gente conhece de tônico-clônica, que é o grande mal do paciente tremer o corpo todo, aquilo tudo, geralmente acontece mais no adulto jovem, mais comum na fase do adulto jovem, ali com 17, 18 anos, até a fase adulta. Geralmente nessa fase que é mais comum esse tipo de crise convulsiva. Mas, como já falei, qualquer fase da vida o paciente pode apresentar epilepsia. A epilepsia, por ser uma síndrome, um transtorno milenar, então há muitos anos, antes de Cristo já tem relatos de pacientes com epilepsia e tudo. Então, por ser uma situação um pouco assustadora para quem está vendo, acaba que geraram muitos mitos sobre epilepsia. Então, ao longo da vida, ao longo de todos esses anos, a gente escuta falar que epilepsia que é uma questão de espiritual, que o paciente está possuído, ou que é uma questão contagiosa, que a baba do paciente pode causar epilepsia em outras pessoas, enfim. A gente escuta falar vários mitos sobre epilepsia, mas na verdade não é contagioso, não passa para ninguém, não envolve nenhuma questão espiritual, é uma questão simples e puramente orgânica. Então, é uma questão desse mau funcionamento dos neurônios que acaba gerando esses quadros no paciente. Então, só para concluir, não há risco nenhum de epilepsia ser contagioso. Sobre a característica da doença, a manifestação da doença, foi o que eu já expliquei antes. Depende do sintoma da epilepsia, como é que se manifesta essa epilepsia, vai depender de em qual área do sistema nervoso central está ocorrendo essa desordem dos neurônios. Então, se for numa área da memória, o paciente vai ficar desmemoriado, vai ficar ausente. Se for numa área motora, o paciente vai tremer o corpo todo, vai ficar com o corpo rígido. Se for na parte motora só responsável pelo braço, o paciente vai enrijecer só uma parte do braço. Então depende do tipo, do local do sistema nervoso que está ocorrendo, depende da descarga dessas crises, como estão acontecendo essas descargas elétricas ali naquela região do sistema nervoso central. Então é essa questão que vai determinar o tipo de crise que o paciente vai ter. Sobre as causas da epilepsia, o que causa epilepsia? O que faz um paciente ter epilepsia? Existem duas causas. Tem a causa primária, que é idiopática, que é a causa mais comum, ou seja, o paciente tem epilepsia por essa desordem que o próprio corpo dele tem, tem a questão genética e familiar, provavelmente outras pessoas da família dele também tinham essas crises, essa epilepsia, Pode ser crises convulsivas ou não, mas o paciente tem essa desordem neurológica sem explicação, sem um motivo. E tem as causas secundárias,
e quando o paciente passa a ter crises convulsivas por uma determinada agressão ao sistema nervoso central, vamos dizer assim. Então pode ter sido isquemias, né, acidentes vasculares que o paciente teve naquela área, que deixa aquela área mais sensível a fatores externos e podem causar epilepsia. Pode ser um tumor cerebral, que naquela área ali pode causar epilepsia. Pode ser hipertensão intracraniana, podem ser áreas de traumas, então prévios, áreas que o paciente sofreu algum trauma, algum hematoma que o paciente sofreu devido a algum trauma, alguma coisa. E nessa área também pode ocorrer epilepsia. Então essas são chamadas causas secundárias. Infecções também, né? Então algumas infecções, bactérias, parasitas e fungos e tudo mais no sistema nervoso central também geram ali um foco irritativo que podem acabar causando epilepsia no paciente. Então todas essas causas são secundárias, ou seja, tem uma causa, alguma coisa ali que está gerando epilepsia nesse paciente. Importante falar também que muitas vezes as pessoas confundem causa de epilepsia com os gatilhos, chamados gatilhos de epilepsia. Ou seja, um paciente que tem uma epilepsia do tipo primária, ele não tem uma causa para ter aquela epilepsia. Ele tem uma questão puramente orgânica dele, uma determinação genética dele, ele tem epilepsia. Só que ele não tem causas, mas tem os gatilhos. Ou seja, são situações de estresse ao organismo, né? Situações ambientais que podem causar essa crise no paciente. Por exemplo, muito tempo de jejum, o paciente fica muito tempo sem comer, né? Paciente com uma ingesta excessiva de bebida alcoólica, usuários de droga, alguns alimentos, alguns estresses emocionais mesmo. Então todos esses estresses ao organismo podem ser gatilhos para causar epilepsia. Outros medicamentos, o uso de outros medicamentos concomitantes, né, com o tratamento de epilepsia. Enfim, todas essas causas externas não são causas de epilepsia nesse paciente, mas são gatilhos para que essas crises ocorram. Então é importante ter essa ideia da diferença de causa de epilepsia, né, e de gatilhos para ter uma crise epilética. Sobre o tratamento da epilepsia, então a gente já falou como é que são esses tipos de crise, qual a causa da epilepsia, né? Então, baseado nisso tudo, a gente vai ter uma noção de como vai ser o tratamento da epilepsia. Então, como a gente falou que existem essas causas secundárias da epilepsia, então um tumor, uma agressão, então se for um tumor ou uma infecção no sistema nervoso central, teoricamente a gente tratando esse tumor, essa infecção, a maioria dessas crises vão se resolver, vão cessar ou então vão diminuir, né? Então isso também é um tratamento, né, para epilepsia, tratamento medicamentoso, né? Então, como eu já falei, que a epilepsia consiste nessa desordem do funcionamento dos neurônios, ou seja, esses neurônios estão muito sensíveis, digamos assim, a fatores externos, então a gente vai dar remédio para esses pacientes que vão causar uma estabilização desse neurônio, ou seja, não vai ficar tão sensível, ele vai ficar mais difícil desse neurônio ficar desestabilizado e de gerar essa desordem para ter epilepsia. Então, essa é a forma de tratamento medicamentoso, né? Tem o tratamento cirúrgico também, hoje em dia, já que se sabe, né? Então você como se você removesse áreas do cérebro, pedaços do cérebro e tudo, onde tem essa alteração, essa disritmia, essa desordem, você consegue remover essa parte ali, então seria um tratamento cirúrgico, né? Ressecção dessa área onde está tendo epilepsia, está gerando essa desordem, remover, no caso que eu falei do tumor, ou se for o tumor, uma infecção, também tratar isso. E além disso, como eu falei, essa questão dos gatilhos, então é muito importante também, além do tratamento, você fazer essa prevenção. Então, você ter uma rotina saudável, dormir bem à noite, né? Dormir num horário regular, ter bastante horas de sono de qualidade, alimentação saudável, não ficar muito tempo em jejum, sem comer, né? Não ingerir drogas, manter uma rotina saudável, porque você vai ter menos estresse ao seu organismo e, logicamente, você vai ter menos chances de manifestar uma crise convulsiva, uma epilepsia.